Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Internet móvel, smartphones modernos, games, redes sociais, tablets. A tecnologia caminha a passos largos, especialmente na comunicação. Mas você já avaliou se fazemos um bom uso dela? No Horizonte Debate de hoje, vamos discutir o modo como nos servimos das inovações tecnológicas. O que podemos fazer para aproveitar todas as novidades sem nos prejudicar. Não saia daí, o Horizonte Debate está no ar e é ao vivo. Participam conosco hoje o coordenador do curso de Jogos Digitais da PUC Minas, Marcelo Neri, a psicóloga clínica Rafaela Vasconcelos e o radialista, professor de jornalismo e apresentador do programa Caleidoscópio, Elias Santos. E claro, você é sempre nosso convidado mais especial. Hoje estamos falando sobre o uso das tecnologias. Você conhece alguém que não larga o celular? Já se preocupou com o filho que não sai da internet? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu queria começar com o Marcelo, coordenador do curso de Jogos Digitais. Olha, Marcelo, se diz que no século XVII houve uma revolução científica. Depois passamos pela Revolução Industrial. E hoje estamos numa revolução tecnológica? Sim, eu acredito que qualquer processo humano hoje não consiga existir sem o uso da tecnologia. Os computadores, eles auxiliam na medicina, no ensino, treinamentos empresariais. Então, é mais que inevitável o uso da tecnologia em todos os campos do conhecimento humano. Agora, por que quando se fala em inovação tecnológica, nós pensamos logo na informática? Eu acho que hoje ela está quase que inserida em todos os contextos da nossa vida, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui do programa. A tecnologia, na verdade, ela existe em todos os processos. Uma caneta tem tecnologia, um óculos tem, uma escova de dentes, né? Mas a tecnologia da informação, que é a tecnologia aliada aos computadores, ela, com o advento da internet principalmente, ela hoje consegue atingir todos o tipo de público, né? Nós temos hoje vários programas que atendem pessoas que às vezes são carentes, que não têm condições de ter um computador em casa, mas que ainda assim utilizam tecnologia. Uma informação que eu acho bastante interessante é que o Brasil é uma das maiores bases de celulares do mundo, né? Fica só apenas atrás dos Estados Unidos. E ali tem uma tecnologia fantástica, porque você consegue hoje no celular, às vezes o celular é de graça, né? Você compra um programa, né, numa dessas operadoras, e você ganha um celular que tem fotografia, acesso à internet, você consegue acessar redes sociais, e é onde as pessoas acabam vivenciando essa tecnologia no seu dia a dia. Então, de fato, nós não conseguimos mais viver sem a tecnologia. Não. Ok. Elias, quando se fala em tecnologia, qual que é o papel dela no jornalismo e na informação? O que facilitou para a transmissão de conhecimentos, de noticiários, de informações? Tem uma coisa muito interessante, padre, que eu acho que a gente tem que lembrar, que assim, a tecnologia e a comunicação sempre estiveram muito ligados, né? A gente estava conversando antes, né? Por exemplo, o rádio, quando ele surge, o cinema, são tecnologias, né? Que são tecnologias de um século passado, de uma outra época. A televisão também, quando surgiu. Agora, essa nova tecnologia que o Marcelo estava falando, ligada à questão da informática, eu acho que possibilitou algo que os jornalistas, os comunicadores, têm que ficar muito atentos, que é a possibilidade da interatividade. Então, hoje, a interatividade ela é muito mais rápida. Então, a pessoa hoje vê a notícia, ela já dá a opinião dela, ela questiona aquela notícia, ela protesta. Por exemplo, no caso do consumidor, muita gente hoje, as grandes empresas, elas temem as notícias, né, as repercussões ruins que aquele produto, aquele consumidor coloca na rede. Então, essa interatividade, ela potencializou de uma forma gigantesca. Então, é preciso a gente se preparar com isso. Para isso, né? Claro, você introduz um tema aí que é da interatividade. De fato, né, Rafaela? Se nós estamos com o smartphone no bolso, nós podemos estar conectados com as pessoas, com o mundo o tempo inteiro. Isso traz muitas vantagens, como Elias acabou acusando aí. Agora, quais seriam as possíveis desvantagens dessa interconectividade
24 horas por dia? Padre, existem vantagens e desvantagens. Ok, pode acenar mais vantagens também, claro. Não está proibido, não. Existem vantagens também. Até a primeira pergunta que o senhor fez, que foi por que essa tecnologia ligada à informática está sendo tão noticiada, né? Hoje em dia ela é tão mais forte. E foi muito bem colocado que uma caneta tem tecnologia, uma escova de dente tem tecnologia. Eu acho porque as relações humanas passam a passar por essa tecnologia da informática. A caneta, a escova de dentes, elas podiam auxiliar em algumas funções que a gente tem que exercer no dia a dia. Mas não em relação. Você não precisa de uma caneta para ter uma relação com outra pessoa. A informática, ela te dá essa ponte, é mais uma ponte para as relações humanas. E essa ponte vai trazer benefícios e malefícios. A gente estava conversando logo antes de entrar, né, que o desencontro de informações, você falar uma coisa e o seu interlocutor não entender exatamente o que você falou, você ter demonstrado uma raiva e a outra pessoa não entender isso tudo confunde um pouco essas relações. E essas relações são importantes para o desenvolvimento. Mas veja bem, só um minutinho, Marcelo. Quando eu coloquei a pergunta, talvez desconfortos ou desvantagens da interconectividade. Por exemplo, a mãe com o filho ou o namorado com a namorada. Isso pode gerar, por exemplo, um processo de invasão. Era nesse sentido que eu estava perguntando, não pode? Um processo de invasão, de sufocamento da pessoa. Invasão da privacidade claro. Dessa pessoa? Meu filho, você está onde? E aí, amor, com quem você está? Que hora que você chega? Atrasou um pouquinho no trânsito? A ansiedade, o desespero. É nesse sentido que eu estava perguntando. Claro, pode sim. Padre, eu até brinquei antes que não existe uma pessoa na frente do computador e uma pessoa de costas para o computador. Elas são a mesma pessoa. Então, quem quer privacidade, quem quer tomar conta disso, quem não quer a sua vida, a sua privacidade invadida, vai tomar conta disso em qualquer meio. Correto. Uma coisa que é muito polêmica hoje em dia é aqueles check-ins do Facebook, que você faz check-in no lugar onde você vai. Então, eu já ouvi casos, por exemplo, de namorados que o namorado fez check-in em uma festa e a namorada não sabia que ele estava lá. Ou o amigo dele fez check-in e marcou ele no check-in e a namorada não sabia. Então, por isso que eu falei das relações. Potencializa isso, né? Porque a fofoca sempre teve. Exatamente. Então, um outro dia você ia acabar sabendo. É uma outra forma de se relacionar. Ok. Na verdade, vamos dizer assim, a tecnologia é mediação, né? Professor Marcelo, por favor. É porque na área de informática, a gente costuma brincar, os professores assim, com os alunos, que a informática, a computação, ela foi criada para resolver problemas que antes não existiam, né? Mas, na verdade, os problemas existiam e nós é que não percebíamos que eles existiam, né? Então, acaba que qualquer tipo de trabalho ou ferramenta que você vai utilizar, é a forma como você vai utilizar, é que vai determinar ali, ou seja, o fim dela, é que vai determinar se vai ser bom ou ruim. Você pega, por exemplo, exemplos da escova de dente, né? Que foi usada foi criada para poder escovar os dentes. Mas nada impede, por exemplo, um coleguinha lá na quinta série de pegar a escova e machucar um colega. Ok, professor. Você coordena o curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Como que surgiu esse curso? Quais são os objetivos dele? Como está sendo a demanda? A demanda é excelente. Nós temos a oferta semestral de 60 vagas, sempre temos turmas completas para participar do curso. O curso ele surgiu em 2006, através de uma solicitação da reitoria, percebendo, né, junto com a área de informática, né, o Instituto de Ciências Exatas e Informática, esse crescimento da área de jogos digitais aqui no Brasil, porque no mundo ele já é bastante consolidado. Os jogos digitais hoje é uma indústria de entretenimento que já rende bem mais do que a indústria de cinema, que é uma indústria milionária, já é bem formado fora do Brasil, mas aqui ele é recente, né? Nós temos diversas empresas que surgiram desde essa época, né? Mais ou menos em 2002 o governo ele facilitou a criação de empresas da área de tecnologia e a maior parte das empresas da área de jogos são dessa época. E aqui em BH nós temos várias empresas que são parceiras do curso, estão sempre participando de eventos conosco, empregando os alunos e é bem... E o mercado está bom para isso? O mercado sim, bastante promissor. Ok, eu queria voltar ao Elias. Quando se fala em tecnologia,
há muitas pessoas que às vezes têm medo de que a máquina venha substituir o homem. Como que você vê isso? Olha que interessante, padre. Outro dia aqui na TV, a gente estava fazendo um caleidoscópio, eu acho que é legal porque tem essa questão do jovem e da familiaridade dele com essa tecnologia. E a gente estava falando sobre a relação com o pai, com a mãe, como é que é isso. E uma das meninas que estavam aqui, tinha 13 anos, de uma escola que veio participar do programa, ela falou o seguinte, olha, eu entro no meu quarto à noite, ligo o meu computador e converso com a minha mãe que está no quarto dela pelo Facebook. Nossa, mas isso causou uma polêmica. Que tinha, né? Tinha um psicólogo aqui e tal, falou, olha, mas isso você tem que... Isso é um problema. Mas aí outro menino, não, interessante, quem sabe minha mãe, se eu ensinasse ela a entrar no Facebook, ela desconfiaria menos da gente, né? Dessa relação no Facebook. Então, é interessante a gente pensar como que mudam, né, um pouco as relações, mas, por exemplo, a saudade da mãe, a vontade de conversar com a mãe... Está presente. Está presente ali. Ela poderia muito bem levantar e conversar com a mãe ali, mas não, ela optou. E a mãe, eu acho que por outro lado, também falou assim, pô, deixa eu entender o que é isso, deixa eu entrar nesse jogo também, para não ficar isolado nesse sentido. E às vezes surge a situação também da pessoa, às vezes não consegue, no relacionamento tete-a-tete, falar certas coisas e por trás da máquina, ele consegue se expressar de uma Ou seja, a forma máquina melhor. pode funcionar também como um filtro, né? Filtro. Um filtro ou, por outro lado, como algo que potencializa todas as tendências da pessoa, né? Nesse sentido, Elias, a máquina não vai substituir o ser humano, mesmo porque ela está na esfera do fazer, é algo técnico. E o ser humano está na esfera do ser, é algo, vamos dizer assim, da ação, enfim. Há uma questão antropológica humana, né? e uma questão técnica. Isso. Nesse sentido, em que o fazer jornalístico foi potencializado, o que ele ganhou, por exemplo, com a tecnologia? Bom, ele ganhou uma coisa importante que é a rapidez. Então, hoje você tem a rapidez, né, de poder acessar os dados, os fatos. Mas você ainda tem que checar a fonte. Aquela velha coisa do jornalista, qual é a sua fonte? Né? Você não é obrigado, inclusive, legalmente, a citar a fonte. Isso não, você tem essa coisa preservada. Agora, eu vejo um problema, e aí eu converso muito com os meus alunos, né, lá no Centro Universitário Milton Paiva, que é o seguinte, nós não podemos tornar a profissão do jornalista ou do comunicador burocrática. Por exemplo, né, a pessoa saiu de casa, passou por um buraco na rua dela, aí chega na redação, o jornalista, ele entra na internet e quando ele abre o e-mail dele, ou ele vai no Facebook ou na rede social, que ele vê uma questão, olha, um buraco na rua, é a rua onde eu moro. Aí ele dá valor, né? Mas ele foi incapaz de ter aquela velha percepção da realidade, pô, passei em frente ao buraco. Então, eu tenho um certo temor e chamo muita atenção dos meninos para isso, assim, olha, não vamos nos tornar burocráticos. Né? O jornalismo, né, a comunicação, ele tem que estar de olho no que está acontecendo no mundo. Eu não posso me tornar refém daquela tecnologia. Eu tenho que trabalhar com ela a meu favor. Né? Então, eu acho que assim, existe uma coisa muito importante da velocidade, mas cuidado com essa burocracia. Segundo a sua reflexão, nada vai substituir o chão da vida, nada vai substituir o encontro entre as pessoas, o afeto, o presencial, né? Isso. E acho que a tecnologia também não veio para substituir nada disso. Rafaela, veja bem, uma outra preocupação que às vezes as pessoas têm é o seguinte, o Elias dizia que a tecnologia potencializa, ela faz tudo ficar muito rápido. Olha, isso não pode causar nas pessoas impaciência, irritabilidade. Em outros termos, qual que é a relação entre tecnologia e estresse? Bom, não só na impaciência, né? O estresse, a tecnologia pode nos causar o estresse também por não nos deixar desconectados um pouco, né? Porque todos nós precisamos de elaborar aquilo que a gente tem feito, de repensar o que nós temos feito. E às vezes, se você fica ligado Rafaela, na tecnologia... com licença, me perdoe, mas eu vou fazer uma coisa. Vou chamar o intervalo e a gente volta depois. Ok. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte significa ser comunhão, pertencer à mesma igreja. É uma questão de vivência de fé e de pertencimento. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a restaurar o Santuário Nossa Senhora da Piedade, a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese, mas, sobretudo, a construir a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Como estamos falando de tecnologia, você pode aproveitar o intervalo para nos mandar um recado no twitter.com/Horizonte Debate ou no facebook.com/Horizonte Debate. Voltamos já já.
Estamos de volta. Hoje falando sobre o uso que fazemos das tecnologias. Você tem alguma curiosidade sobre esse tema? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Rafaela, eu vou ser gentil com você. Vou lhe devolver a palavra, porque você começou a falar sobre a relação estresse e inovações tecnológicas. Você pode dar continuidade, por favor? Exatamente, padre. Como eu já havia dito, né, o tempo que nós estamos ligados na internet é um tempo que nós não estamos descansando. Então, isso pode sim aumentar o estresse, obviamente. E isso também é uma coisa muito individual, que existem pessoas que conseguem estar ligadas à internet escutando uma música, por exemplo, e essa música ser relaxante para essa pessoa. Então, aquele tempo ela vai estar usando para descansar e para elaborar as coisas que ela tem feito no dia a dia, para repensar, que são coisas necessárias para a gente prosseguir, né? Para a gente repensar e fazer novos planos. Isso é muito importante. E também existe o fato de que, como a gente estava brincando antes, hoje em dia as coisas são realmente feitas mais rápidas. Por exemplo, uma pesquisa que antigamente tinha que ser feita numa biblioteca, com vários livros para serem pesquisados, você tinha que ler uma grande parte de cada livro para chegar em um capítulo de um livro só, às vezes. Hoje em dia, a gente pode fazer isso com muito mais rapidez pela internet, com muito mais facilidade. Então, a nossa disposição de esperar também influencia muito nesse estresse. Se eu tenho uma disposição de esperar durante 3 horas, antes de 3 horas, dificilmente eu vou estar estressado. Agora, nisso que você está falando, desculpe interrompê-la, há uma questão que me faz refletir muito, que é a questão do tempo. Olha, o tempo potencializado pelas inovações tecnológicas, ele traz mudanças muito rápidas. Aí eu lhe pergunto, as mudanças no nível da pessoa, elas acontecem de forma assim tão rápida? Um exemplo muito concreto, olha, eu faço um perfil no Facebook, no MSN ou qualquer outra rede. Ali eu mudo o meu perfil, minhas características, de forma muito rápida, questão de segundos. Agora, as mudanças reais na minha vida, elas acontecem nessa velocidade? Exatamente, isso é um perigo da internet. A questão do real e a questão do fantasioso, né, do imaginário. O fantasioso com as tecnologias, não só a internet necessariamente, mas os outros canais tecnológicos, ele está muito à disposição. E às vezes a pessoa fica tão exposta a esse fantasioso que acaba meio confundindo o que é real e o que é fantasia. Uma coisa muito comum é nas redes sociais, por exemplo, uma pessoa se caracterizar de uma maneira muito atraente e na realidade não ser. Então, como é que vai ser isso? Tá, ali nas redes sociais você vai começar um namoro, mas quando você encontrar com a pessoa, porque o que a gente precisa mesmo num relacionamento amoroso, como eu estou citando, é que esse relacionamento tenha continuidade, né? A gente vai querer sair junto, aproveitar programas juntos, se tudo der certo, casar. Não dá para namorar só pelo webcam, né? Não dá para namorar só pelo webcam, ou nem só pela internet mesmo, né? Nem com a webcam, talvez. Então, vai ter essa transição do mundo virtual para o mundo real. Ok, agora, então, isso tem que ter a minha questão é que no mundo real as nossas mudanças são muito mais lentas. Nós precisamos de tempo para elaborar. Ora, na internet eu posso bloquear, entrar de forma oculta, não quero falar com invisível. Pessoa, eu posso não falar mais. Isso. Agora, na vida real, eu preciso de elaborar isso, porque nós somos uns com os outros, não tem como eliminar. Elias, você apresenta o programa Caleidoscópio, que é direcionado a um público jovem. E é um programa muito interessante, muito leve e, ao mesmo tempo, muito sério. Qual que é a relação que você vê de um programa da televisão com as novas tecnologias? Bom, primeiro, assim, eu acho que é interessante a gente pensar no caleidoscópio, a gente descobre isso na produção, que é mais o espírito jovem. Que tem hora que a gente fala assim, não, nós estamos falando para o jovem, mas aparecem jovens de todas as idades nesse sentido. E isso é muito interessante. E na verdade, eu fiquei fora um tempo da TV, né, e agora voltei. E nessa volta, o que eu acho mais interessante é que os meninos da produção, às vezes, né, que são jovens mesmo, 20 e poucos anos,
eles acabam interferindo em coisas no programa que eu nunca teria pensado. Por exemplo, né, o programa tem um Facebook, que é um Facebook fantástico. Ao pensar uma pauta para tentar achar um personagem, alguém que fale sobre aquele assunto, por exemplo, amanhã, Lady Murphy. Nós vamos falar sobre Lady Murphy. Aí nós conseguimos, pela internet, conseguimos descobrir um professor de matemática que vai provar que existe a Lady Murphy. Conseguimos descobrir um personagem, uma pessoa que tem muito azar. Então, assim, hoje não dá para a gente pensar mais a comunicação só separado. Televisão, rádio, cinema, jornal, não tem jeito. E a internet, ela veio de uma forma que juntou tudo isso. Para o bem e para o mal, porque é uma confusão de linguagem, aí você não sabe o que você põe ali, o jeito que você fala ali é diferente do jeito que você fala na televisão, no rádio. Então, não tem volta. Mas eu confesso que às vezes eu fico um pouco assustado. Agora, você faz uso dessas tecnologias, inclusive no celular, você traz fotos da sua filha, não é verdade? Eu tenho uma brincadeira muito boa, que eu falo isso lembrando mais uma vez dos alunos. Eu mostro para os alunos o meu celular, vou tentar tirar a marca aqui, ó, e falo com eles o seguinte: descubra no meu celular onde estão as fotos das minhas filhas. E aí os meninos ligam e ficam e vão de um lado para o outro e tal. E são incapazes de virar do lado, para o outro lado, e ver que eu tenho as fotos das minhas filhas de forma analógica, como um bom filho de fotógrafo lambi-lambi que eu sou, aqui colado atrás. Ok, muito bacana. Ou seja, não é nenhum discurso contra a tecnologia. Não, mas é para a gente ficar atento, padre. Ok. Não ficar vendido pela tecnologia. Ok. Tudo bem que há um fascínio, né? Sobretudo, né, professor Marcelo, da parte dos jovens. Sobretudo esses que já nasceram na época, vamos dizer assim, da informática, né? Você acha que eles demandam um diálogo? Como que você vê a situação dos jovens hoje, professor? Em relação aos jogos... Jogos digitais, a informática, a tecnologia. Eles gostam de dialogar, de usar isso de verdade? Olha, converso muito com os professores que são mais dessa área, por exemplo, da filosofia, da cultura e jogos e sociedade no curso, e eles ficam encantados, eles sempre reportam para mim, como os alunos eles participam e como eles possuem conhecimentos diversos, justamente por conta dos jogos digitais. Então, tem um jogo, por exemplo, que trata de cultura grega, né, que é o God of War, e quando o professor começa a discutir relações e fazer referências à cultura grega, os alunos eles conseguem conversar e com um cuidado, né, e um conhecimento muito profundo. Então, eles acabam aprendendo. Uma coisa que eu acho bastante interessante dos jogos é que mesmo que o jogo ele não tenha sido criado para ensinar, seriam jogos educacionais, ele acaba ensinando algo. Então, nós temos o caso de jogos que tratam de civilizações antigas. Quando os desenvolvedores criam esses jogos, eles fazem uma pesquisa aprofundada do tipo de comida, vestuário, arquitetura, relações sociais, organização social, e o jogador indiretamente acaba aprendendo isso. Uma outra coisa que eu também percebo com os alunos é o conhecimento de inglês. A maior parte dos jogos eles são estrangeiros, então os alunos eles têm conhecimento até de palavras assim que não são tão comuns, né, para um estudante, por exemplo, de uma língua inglesa. Então, nesse sentido, professor, os jogos digitais acrescentam muito na vida dos jovens. Sim. Mas os jogos sempre acrescentaram, sempre né? Eu lembro do War, né? Do tempo do War. Jogo de tabuleiro. Né? Eu fui aprender muita coisa dos países onde ficava, né? Por conta do jogo. Por conta dos jogos. E ele não foi criado Pois eu me lembro de outros jogos, tá? Jogar queimada, pular amarelinha. Que acrescentam também. Acrescentou, com certeza. Seguramente. Trabalho em Mas o equipe, conceito de aprender jogo, a perder, se né? você for na raiz da palavra, né, nos dicionários, é um conjunto de regras e que define critério de vitória e derrota, em alguns casos empate. Tem tudo a ver o com a vida, digital, ele apenas propicia você colocar algumas regras que num jogo de tabuleiro, por exemplo, não seria possível. Pensar um jogo de construção de cidade, como que você vai construir a cidade colocando as várias casinhas ali? Então o SimCity, por exemplo, que é esse de construção de cidade, as regras que foram criadas para o jogo, no caso ele é digital, só são possíveis no digital. Você não conseguiria produzir isso no tabuleiro. Mas nós temos as versões de tabuleiro dos jogos clássicos, né, xadrez, dama, go, que também funcionam no digital. Ok, tá bom o papo, mas vou chamar o intervalo, estamos só começando. Antes de irmos para o intervalo, já que falamos de jovens, jogos digitais e da participação dos jovens na mídia, na televisão e etc., queríamos aqui hoje agradecer a nossa estagiária Júlia. Hoje é o último dia dela. Júlia, obrigado por tudo. Sucesso no seu trabalho e um grande beijo. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Aproveite para participar conosco. Hoje estamos falando sobre o uso das tecnologias. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco.
o uso da tecnologia. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo nosso telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco o coordenador do curso de Jogos Digitais da PUC Minas, Marcelo Neri, a psicóloga clínica Rafaela Vasconcelos e o radialista, professor de jornalismo e apresentador do programa Caleidoscópio, Elias Santos. Caros convidados, retomando o nosso debate, eu queria colocar uma outra questão para o Elias Santos, né? Normalmente as redes sociais surgiram como um lugar de encontro, lugar de entretenimento, sobretudo entre os jovens. O que prevalece hoje? Esse lugar de entretenimento ou um lugar também de troca de ideias, de mobilização política, ou até uso profissional? O que você vê? Eu vejo que o seguinte, surgiu mesmo, acho que é muito interessante sua colocação, como um momento de sociabilidade, vamos dizer assim, né? Mas hoje elas cumprem uma outra missão. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu acho que a gente tem uma coisa muito importante, que principalmente os jovens universitários, eles movimentam a cena política e cultural de Belo Horizonte pelas redes. Então, aqueles protestos todos contra a Câmara dos Vereadores, quando aconteceu toda aquela polêmica, surgiu ali. Né? Essa movimentação toda, a campanha, na verdade, a campanha política já começou na rede. E o interessante, padre, é puxado por jovens, que muitas vezes a gente teria uma noção assim, são alienados, não querem saber de política, não querem discutir isso. Mas o que eu tenho notado é que na rede social esses jovens têm se manifestado. Lógico, com uma linguagem diferente. Muitas vezes politicamente incorretíssimos. Né? Eu vejo que de fato isso acontece. Eu vou lhe dar a palavra de novo. Não, tranquilo. Isso acontece, mas às vezes há uma superficialidade muito grande. O curtir é muito fácil, é um clique. E às vezes falta uma busca de uma reflexão mais profunda que se poderia fazer. É o que eu estou falando da linguagem. Né? Então eu acho que de certa forma para a gente, que nós somos de uma outra geração, nos incomoda um pouco a falta de profundidade. Tá. O próprio Marcelo estava falando disso, na relação com os alunos e tal, o modo como eles escrevem, como eles pedem as coisas para o coordenador do curso. Então eu acho que tem uma coisa aí que é difícil para a gente mesmo. É como a gíria, que sempre, toda geração teve a sua gíria. E sempre incomodou os mais velhos. Então, acho que, de certa forma, nós estamos ficando mais experientes, vamos dizer assim, e com dificuldade de entender esse jeitão meio de curtir. Por exemplo, eu vejo que na rede tem uma coisa que me incomoda, porque falar mal dá maior repercussão na rede. Então, mete o pau na pessoa, depois a gente vê se isso é verdade ou não. Depois a gente apura isso. Então, isso me incomoda. Mas eu vejo que isso funciona muito, de uma forma assim, intensa demais. Você escreve alguma mensagem positiva, a repercussão não é tão grande. Okay. Mas se você detona, o bicho... Ok, diante disso tudo que o Elias está falando, eu queria colocar uma questão para o Marcelo. Normalmente, não podemos ter uma visão moralista do uso da internet, de nenhuma tecnologia. Mesmo porque a tecnologia tem que estar a serviço da vida do homem. A tecnologia está na medicina, está no direito, a informática está em todo lugar hoje e não tem retorno mais, né? Quando surgiu o Lampião, algumas pessoas disseram, é o fim do mundo. Quando surgiu o rádio também, eu era criança e as pessoas tinham uma visão meio moralista da televisão. A televisão está destruindo a família. Não destrói, não. Isso é instrumento, correto? Então, o que eu queria colocar agora, Marcelo, é uma questão muito séria. É o seguinte, quais são os riscos ou perigos, na ausência de uma melhor palavra, no uso das novas tecnologias? Como que você vê isso? Eu acho que não só da tecnologia, mas tudo em excesso faz mal. Mas se você comer demais, você vai passar mal. A pessoa que vai fazer o uso em excesso da tecnologia, ela vai deixar de ter as relações sociais com a mãe, com o pai, com o namorado. Ela vai deixar de vivenciar outras coisas na vida, fazer um esporte. Então, em excesso, eu acho que qualquer coisa vai fazer mal. E a tecnologia, ela é pior ainda porque ela é muito grande. Então, você pode, através da internet, ter qualquer tipo de assunto. Então, você pode ficar conectado 24 horas, 48 horas. Tem casos extremos que acontecem em relação a isso, de pessoas que estavam jogando, por exemplo, na Coreia, um casal, né, e tinha uma filhinha recém-nascida, eles estavam jogando um jogo online, alimentando os animais e os bichos que eles tinham no jogo online, e esqueceram de alimentar a filha e ela morreu de inanição. Então, esses casos extremos, eles são preocupantes. Parece ficção, mas isso foi verdade. É verdade. Muito. Então, e tem também as situações, também assim, você fica, nossa, como, né? Uma pessoa que jogava um jogo de simulação de avião e pôde, através
do controle aéreo ajudar um piloto a pousar o avião porque estava passando mal. Então, tem os lados, né, positivos e negativos disso. Agora, você não acha que, às vezes, o uso exagerado pode prejudicar a sociabilidade dos jovens? Com certeza. O exagero... Tem uma pesquisa de uma doutora na UFMG, deve ter uns 2 anos, e que ela demonstrou que o uso moderado de jogos digitais facilitava a informação no cérebro, né? Então, as sinapses elas eram feitas de formas mais rápidas, então a pessoa conseguia acertar e fazer mais rápido algumas atividades de testes, principalmente de psicologia, né? Então, no uso moderado. E o que seria o uso moderado? 1 hora a 2 horas no máximo. Né? Naturalmente, as pessoas usam muito mais, nós usamos muito mais durante o dia, né? Correto. Eu acho que são questões, vamos dizer assim, delicadas, mas você colocou algo muito interessante, né? Que é a questão da justa medida. Eu não quero voltar a Aristóteles de uma forma romântica. Ele pensou a justa medida para o seu tempo. A justa medida hoje tem uma velocidade muito mais rápida, porque as mudanças são rápidas e os tempos são outros também, né? Não podemos abrir mãos disso. Bom, queria colocar uma questão para a Rafaela, que é a questão do uso das tecnologias, por exemplo, em sala de aula. Qual que é a vantagem, a necessidade disso? Como que você vê? A educação, Tá. né? Que, como já foi falado, muito bem falado, né? A questão dos jogos, por exemplo, elas podem trazer um conhecimento. No caso, informalmente, porque o aluno não vai jogar dentro da sala de aula. Mas pode ajudar nesse conhecimento, ela pode trazer um benefício com isso. Então, como que isso pode ser usado dentro da sala de aula? Hoje em dia, os alunos, as crianças, os jovens, eles realmente se interessam mais se está ali na tela do computador, se é um data show, se é uma coisa projetada, ao invés do professor escrever com o giz, igual era, né, na nossa época. Então, isso pode ser muito bom para a escola, isso pode ser muito bacana para a educação como um todo. Eu acho que é algo que não tem retorno mais, né? E também é um desafio para os professores de certa idade. Porque às vezes o professor tem lá suas aulas preparadas, suas fichas, e ali com o tablet e o computador, o aluno procura tudo e vê que ele confronta aquilo que o professor está falando. Agora, isso é um pouco... Isso tem que ser uma coisa muito bem pensada. Porque, por exemplo, com o tablet e o computador, se cada aluno tem o seu computador, por exemplo, enquanto ele está aprendendo o conteúdo, ele tem que estar voltado para esse conteúdo. Se ele está usando esse tablet, esse computador para fazer pesquisas dentro daquilo, ótimo. Por mais que ele saia um pouco exatamente daquilo que o professor está falando, mas ele vai acrescentar naquela aula. Ele vai falar sobre um tópico que ele percebeu na internet, que ele pesquisou, mas ele também pode usar isso para se distrair em outras coisas, entrar numa página diferente. Ok, mas na verdade, pode de fato. Mas na verdade o que a gente estava falando é que ele pode confrontar aquilo que o professor está falando, ele vai checar na internet, né? Professor Marcelo, por favor. No caso do uso da tecnologia, do computador, né, em sala de aula, acho que toda tecnologia vivencia o processo da transição, que são gerações diferentes. O aluno ele já está nascendo nesse meio e o professor, muitas vezes, ele vai aprender no meio. Então, nós também temos que aprender como usar essa tecnologia em prol, em benefício do ensino. Então, isso aí é um processo de cada um mesmo. Quando eu comecei a dar aula lá no Centro Universitário Newton Paiva, isso tem 6 anos, era proibido o celular dentro de sala de aula. Hoje, ele é um grande aliado nas minhas disciplinas. Sabe por quê? Porque os celulares têm acesso à internet. Então, por exemplo, numa disciplina que a gente foi fazer uma análise sobre a questão do racismo na mídia, e aí eu falei com eles assim, olha, vocês estão por dentro daquela propaganda da Caixa Econômica, que o Machado de Assis não aparece, né, como negro, né, ele aparece como uma pessoa branca e tal. Aí eles, não. Eu falei, então entra aí, joga aí no Google, sei lá onde, no YouTube, vocês acham isso aí. Acha pra gente ver a propaganda. E foi dito e feito, acharam, viram. Aí, a partir daquilo, cabe o meu papel, né? De, olha, vamos trazer uma reflexão, né, sobre isso. Mas, assim, a ferramenta foi fundamental, porque aí motivou a turma. Ao invés de eu levar isso gravado, ou então alguns viram, outros não. Então, a gente tem que usar a nosso favor. Esse próprio programa aqui é um programa de debate, discussões sérias. No início da televisão, os programas não eram pensados assim. Não existiam canais educativos, não existiam programas voltados para o ensino. Então, acho que é um processo de amadurecimento do uso da tecnologia, pelo próprio conhecimento das pessoas, de como que podemos usar isso
do benefício bom. Nos Né? servir de... a nosso Correto. favor, né? Então nós vamos descansar um pouquinho para nos servir desse meio mais um pouquinho ainda. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo logo. Hoje estamos falando sobre o jeito que as pessoas usam as novas tecnologias. Até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o uso das tecnologias. E eu volto com o Elias. Até rimou, tecnologias com o Elias. Então vamos lá, Elias. Queria lhe perguntar o seguinte, olha, normalmente há um risco aí no uso das tecnologias, sobretudo da internet, porque as pessoas às vezes buscam informações e não conseguem um senso crítico para distinguir o que é informação e o que é a verdade. Qual que é a sua reflexão sobre isso? Bom, eu falo o seguinte, o mais difícil na internet para mim é você formular a pergunta, sabe? Então, quando você entra no buscador, né, você tem ali vários sites que buscam, né, busca de tudo. Mas o que eu penso que é a grande dificuldade para a gente é assim, o que eu estou procurando realmente? Que palavras que eu ponho ali para que eu possa realmente achar aquilo que eu estou atrás, né, que eu estou procurando? Então, perguntar é algo muito difícil. Mais importante do que a resposta, nesse caso, principalmente da questão da internet, é formular essa pergunta. E por quê? Porque ali é uma página aberta, você tem um monte de coisa ali. E entra nessa questão, o que é que vale e o que não vale. E eu gosto sempre de fazer o seguinte, a internet não é um mundo fantasioso, virtual, separado da realidade. Então, eu costumo a dar crédito àquelas pessoas, àquelas fontes que na vida real, entre aspas, também são creditadas. Correto. Então, por exemplo, universidades são sempre lugares mais seguros de você achar alguma informação. E toda universidade tem a sua página oficial. Então, eu não separar muito esse mundo virtual do mundo real. Aliás, é o mundo real, né? Correto. Tamo junto. Diferente de um blog pessoal, onde a pessoa se lança, fantasia, etc. Isso. E há blogs também muito sérios, claro. A Rafaela queria fazer um comentário. Porque o que você começou falando é muito interessante, né, Elias? Da pergunta, né? O que eu busco? Porque existe isso também, né, padre? Eu vou achar o que eu estou buscando. O que eu quero, né? Então, quem procura acha. Não necessariamente dentro de um trabalho científico, mas em pesquisas em geral, porque um trabalho científico tem que ter necessariamente mais critério. Mas uma pesquisa em geral, se eu procuro uma página de motivação, vamos colocar como exemplo, e acho uma frase bonita, não necessariamente eu vou me preocupar com quem está falando aquela frase. Se eu gostei dela, eu vou me apropriar dela e vou replicar no Facebook, nas linhas sociais. Então, isso também é muito importante. O que eu estou buscando com isso? Correto. Quando eu coloco a questão é porque no passado se dizia assim, a televisão imita a realidade. Então as pessoas acham que é verdade, assim tem que ser. Bom, peraí, na internet é a mesma coisa. Isso não, tanto a televisão quanto a internet, qualquer outro meio, vamos dizer, não nos exime da reflexão, da busca, do pé no chão, do encontro. E da crítica, etc. Né? Sim. Professor Marcelo, uma outra questão. Qual que é a relação que você vê entre tecnologia e humanismo? Essas duas dimensões, vamos dizer assim, se excluem automaticamente, reciprocamente, ou são coisas distintas? Muito filosófico para quem mexe nos jogos digitais. Na verdade, Mas eu acho que eu consigo no aspecto tecnológico, né? Pegou o espírito. Bom, no caso dos jogos digitais, nós temos jogos que são online, eu já tinha falado antes, e eu tenho uma experiência própria disso, que eu joguei um jogo durante 5 anos na minha vida, não em excesso. Né? Não para você, né? Não para você. Não foi 5 anos direto sem dormir. Nós estamos cometendo excesso. Mas eu fiz grandes amizades, conheci pessoas no Brasil inteiro por conta disso. Já viajei para vários estados para conhecê-los também. Já fui padrinho de casamento de um grande amigo meu que é em Aracaju, em show de rock em São Paulo.
e já vieram também a Belo Horizonte, teve um outro casamento aqui. Então, os relacionamentos, o jogo acabou, todos pararam de jogar, mas a amizade Então, continua. você Então, esse chegou humanismo... por outras vias, você chegou aonde eu queria, onde eu pensava que pudesse ser o norte da resposta. Ou seja, a tecnologia, a técnica, não, vamos dizer assim, não, como que eu diria, não nos exime de ser. Você é o Marcelo. Sim. Ou seja, você é mais o Marcelo, com os contatos que você teve em Aracaju, em São Paulo, em Rio Grande do Sul e etc. Ou seja, você não abriu mão de ser para possuir um tablet, um iPad, um iPod, sei lá o quê. Correto? Isso é importante. Sim. Ou seja, da mesma forma, a máquina dentro de uma indústria, ela não invalida o lugar do homem. Porque, primeiro, que é o homem que planeja, que pensa a máquina, né? Mas olha Elias. só, tem uma coisa Sim. importante que eu acho que assim, o Marcelo também, e aí não sei, viu, Rafael, tem o direito de ser fantasioso. Né? Ele tem o direito à fantasia. Independente, por exemplo, no carnaval, né? Há uma permissão da sociedade para que todos fantasiem, extrapolem suas fantasias. Então, ele também tem esse direito de não ser totalmente o Marcelo na rede social. Né? Isso é muito engraçado, porque até que ponto que por exemplo, eu, Rafaela, tenho o direito de ser Rafaela, o Marcelo tem o direito de ser Rafaela, Elias tem o Sim, direito nós compomos de ser Elias. personagens no dia a dia também. Exatamente. Como que é isso? Como que um mesmo texto, por exemplo, um mesmo assunto, eu vou entender de uma forma, o Marcelo vai entender de outra e você vai entender de outra. Então, Mas nós há vamos um expor referencial isso. para esse texto. Claro. Tá? Há um referencial que, vamos dizer assim, Que é exatamente que é o a pretexto e o realidade. contexto. Ok, a Que eu realidade. estava falando naquele bloco. Então, se Essa o Marcelo, realidade tem que pautar. se o Marcelo posta lá, cria no Facebook um perfil, eu tenho 1,90 m, sou loiro, olhos azuis, falo vou virar 7 motivo de idiomas, piada amanhã falo no 7 primeiro período. idiomas, correto? Ele tem o direito, quer dizer, eu não diria que ele tem o direito, seria irracional, mas eu acho Isso. que ele pode fazer isso, ele pode tem fazer isso. livre-arbítrio. Mas existe um porquê para isso. Às vezes pode ser uma brincadeira. Exatamente. O que- Isso. Eu posso interpretar como grande- brincadeira ou não do outro lado. Então é uma brincadeira e o professor Marcelo não fará isso. Olha, não fará. a Ana Machado, pelo Facebook, ela coloca a seguinte questão. As crianças e adolescentes são as mais envolvidas com as novas tecnologias e redes sociais, como mencionado no programa. As relações não deveriam ser substituídas permanecendo contato, pessoa a pessoa. Caberia aos pais impor limites, Rafaela? E como estimular as crianças e adolescentes a deixar de lado celulares e computadores para ficarem com outras pessoas? Claro que devem ser impostos limites, principalmente na infância, né? Porque durante a infância a gente está falando da formação de uma personalidade, né? Da formação de um indivíduo. Então, sim, esse indivíduo precisa de ter os seus limites. Um adulto, não necessariamente, mas uma criança Mais orientação, precisa. no caso do adulto. O adolescente, o jovem adulto e o idoso que vai ter acesso a essas tecnologias é mais uma orientação. Mas a criança precisa, sim. Eu discordo um pouquinho, psicóloga, desculpe. Eu acho que o ser humano, nós precisamos de limite sempre. A diferença é que talvez a criança não consiga se autodeterminar. Exatamente. O adolescente talvez não tenha a visão crítica necessária. E esperamos, ou espera-se, que o adulto tenha. Nem Esse sempre limite vai na ter. infância vai vir do pai, da mãe, de quem cuida dessa criança. Correto. E esse limite, a partir de uma certa idade, vai ser A maior próprio. parte das Eu crianças... vou colocar o limite. Eu não sei, mas assim, a maior parte das crianças que eu vejo, elas gostam da internet, mas geralmente acompanhadas de algum adulto, junto com alguma pessoa, para brincar com aquilo ali. Né? Me mostra as fotos ali, me mostra como é que eu faço isso. Então, eu acho que tem essa coisa também que a gente tem que vencer, voltando lá no início do programa, vencer os nossos preconceitos. Mas eu acho que as crianças e adolescentes são muito mais ágeis do que nós adultos na internet. E por isso que a gente tem que aprender com elas também. Eu acho que o negócio é jogo de Aliás, você falou uma coisa maravilhosa possível, né? e que eu queria dizer para Ana Machado, que é o seguinte, eu dizia para uma criança e o seu pai, eles estavam num certo conflito por causa de uso de internet, celulares, etc. Então eu dizia para o pai assim, olha, você tem que aprender com seu filho, você não faz esse uso, você não sabe, não tem bicho-papão ali na internet, né? E dizia para o filho, olha, você tem que aprender com seu pai também. Sabe por quê? Seu pai já viveu muito mais, ele tem várias experiências e ele sabe que ali há determinados riscos para você. Como no mundo há, né? Correto. Como no mundo real Isso que eu há. ia falar, não é isso que existe desde que nós somos crianças, desde que existiram os nossos pais, crianças. A relação de pai e filho com o pai, a troca de aprendizado,
Não é o que a gente critica na relação dos pais, que às vezes existem alguns pais que só querem mandar, não querem ouvir? Correto. Existe isso na internet também. E antes Bom. da internet, na televisão, meus pais falam, eu não peguei isso, não assisti, mas passava uma vinhetinha falando que era a hora das crianças irem dormir. Isso, isso mesmo. Dava o que era Bom, eu 8 também não horas me também. lembro dessa época. Ele já estava dormindo, né? Então já havia esse controle, né? Porque era uma tecnologia nova, estava Sim, aprendendo a sim. ser utilizada. E tinha uma propaganda disso, né? Era uma Olha, caros convidados, o programa está muito interessante, mas nosso tempo está indo para o final. Eu queria pedir a cada um de vocês, a começar pelo Elias, terminando com o Marcelo, que deixasse a sua mensagem para os nossos telespectadores sobre o uso das tecnologias. Elias, por favor. Bom, eu queria falar o seguinte, que a tecnologia é a nosso favor, ela está aí no dia a dia. Hoje a gente fala muito da informática, mas a tecnologia sempre esteve presente. E a comunicação, ela evoluiu bastante. A mudança do conteúdo, da produção de linguagem na comunicação veio através da tecnologia. Então, seguinte, tecnologia é ser humano, tá? É a gente. Não adianta tecnologia sem a gente. Então, não tem que ter medo dela, não. Rafaela, por favor. Eu concordo com o Elias. Eu acho que essa é a grande importância, não só da tecnologia, como de todos os outros artifícios que a gente tem em mãos para usar. O equilíbrio e o sentido. Enquanto aquilo que a gente está fazendo sentido para a gente, faz sentido na nossa vida, constrói algo, isso é benéfico. Uma reflexão ou um conhecimento a mais, isso tem que fazer sentido. Ok, muito obrigado. Marcelo. Bom, os jogos digitais, obviamente, né? Eles podem ser aplicados em qualquer campo do conhecimento. Então, o que eu tenho para falar é, joguem, mas com moderação. Ok, caros convidados, muitíssimo obrigado pela presença de vocês e voltem outras vezes para iluminar aqui o nosso Horizonte Debate. Obrigadão. Obrigado. Obrigada. Caro telespectador, antes de me despedir, gostaria de lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Ela cresceu e tem diante de si novos desafios, sobretudo aquele de construir a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também, seja comunhão, seja igreja e ajude a Igreja de Belo Horizonte a construir mais esse capítulo da sua história. O Horizonte Debate de hoje já está acabando, mas você não precisa se despedir agora. Se quiser continuar conosco, acesse o site da TV Horizonte, onde você pode ver fotos dos bastidores e saber o tema da semana com antecedência. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. O Horizonte Debate está no Twitter e no Facebook. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.